Olá, boa noite. A crise que afeta todos os setores da economia do país também traz reflexos negativos para o mercado imobiliário e para o setor da construção civil, que vem registrando muitas demissões. Alta do dólar, dos juros, mudanças nas regras de financiamento habitacional e a incerteza da recuperação da economia são alguns dos fatores que vêm contribuindo para a estagnação de um setor que cresceu bastante durante os anos que antecederam a Copa do Mundo. Diante deste cenário, como está o setor aqui no Amazonas? Para responder essa e outras perguntas referente ao assunto, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe o presidente do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia do Amazonas, Cláudio Guenca. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade Entrevista. Boa noite, obrigado pelo convite. O nosso conselho fica sempre à disposição para realmente debater e esclarecer todas as questões que envolvem os profissionais da engenharia. Tá certo. Esta semana, Cláudio, a economia do país parece que ficou ainda mais estremecida aí com sucessivas altas históricas do dólar, né? A crise econômica realmente está afetando todos os setores de produção. Qual que é o reflexo direto para o setor da construção civil? Nesse momento, quem sofre mais? As lojas que vendem material de construção, as construtoras que já sofreram aí uma redução na procura por imóveis ou o conjunto como todo? Podemos considerar que o conjunto como um todo, com essa crise realmente que está instalada, e aí nós temos que realmente mudar esse quadro, mudar esse cenário e com a ajuda dos profissionais da engenharia realmente reverter o que hoje existe. Sabemos que a alta dos preços dos materiais, a questão dos preços dos imóveis realmente não ficam adequados nesse momento para o mercado comercializar. E não ficam porque nós temos os problemas inerentes aos financiamentos bancários, que também, aliado ao problema econômico do país, vem afetar a questão do crédito imobiliário. Então, tudo isso gera uma questão muito desfavorável aos empregos voltados à engenharia como um todo, porém, nós temos uma grande perspectiva e esperança que o Brasil realmente parta e realmente se desenvolva para o rumo na qual ele vinha tomando antigamente, que era o rumo da engenharia. Então, obras de infraestrutura são importantes para o país. Foi entendido por parte dos nossos governantes que o PAC seria uma solução para as obras estruturantes do país, o Minha Casa Minha Vida. Então, a engenharia, o engenheiro passou a ter o seu devido valor após o grande e elevado realmente comércio por parte do mercado imobiliário, não só no Amazonas, mas um boom realmente que se instalou no Brasil como um todo, antes da Copa, como você bem já mencionou. Teve uma época aí que estava faltando até engenheiro no país, né? De tanto que era a demanda, né? Pela construção de imóveis particulares e de obras públicas, né? Então, assim, é um profissional realmente muito procurado. Agora, como é que está essa situação? Deu uma reduzida aí na procura por imóveis, por exemplo? Nós temos que admitir que realmente a empregabilidade realmente foi reduzida no setor da engenharia, mas como todos os outros setores foram afetados também com essa crise que está instalada. Mas nós precisamos, de qualquer forma, colocar o engenheiro em outros rumos, em outras áreas. E em nossa gestão, que se iniciou no início deste ano, nós queremos levar ao conhecimento dos engenheiros novas propostas de conhecimento. Então, dessa maneira, nós estamos trazendo empresas que comercializam materiais de construção, que comercializam sistemas construtivos, a palestrarem a todos os engenheiros. Pedimos que a colaboração das instituições aqui do Amazonas que trabalham com a engenharia, aí eu cito a você a Infraero, a Amazônia Eletrobras, a Amazonas Energia, a Manaus Ambiental, a UDENIT, a colaborarem com o Conselho para levar a todos os profissionais os conhecimentos, as particularidades inerentes à nossa região. Então, dessa forma, não que isso será a solução, mas passa também por essa questão educacional e de conhecimento, a ruptura desse pequeno problema
que acontece no nosso país. A gente tem a questão também da Operação Lava Jato aí, que impactou bastante a questão das obras públicas, por exemplo, que, como você mencionou inicialmente, né, a gente vinha caminhando para um desenvolvimento, aí, uma mentalidade de que é preciso se investir em infraestrutura para desenvolver o país, e agora isso parece a operação aí que tem o seu lado positivo de apurar todos os casos de corrupção e minimizar tudo isso, mas breca, de uma certa forma, o desenvolvimento do país, né? O impacto é muito grande porque parece assim, estagnou as obras públicas também. Isso gera uma desconfiança geral, uma instabilidade na confiança de você executar uma obra pública de um volume grandioso. Então, nada melhor do que nós tratarmos com transparência, com medidas, e quando eu digo medidas, na última semana nós estivemos na Semana Oficial da Engenharia, onde nós aderimos à recomendação do Ministério Público Federal sobre as medidas anticorrupção. Então essas medidas são viáveis, são factíveis, e nós precisávamos passar por essa Lava Jato para entender que o país não precisa mais dessa forma de governo, na qual toma lá da cá. Então a corrupção realmente estava instalada, escondida atrás de um armário, e hoje ela veio à tona. Então o Conselho de Engenharia, tanto do Amazonas como o Conselho Federal e os conselhos distribuídos pelo país como um todo, aderiram a essas medidas, e isso passa pela moralização do nosso país. Então, nada melhor que, enquanto Conselho de Engenharia, nós possamos realmente colocar em prática essas medidas anticorrupção. Enquanto isso colabora com o atraso, né, do país, que precisa tanto desenvolver e acaba ficando atrasado aí, né, até comparado com outros países aqui próximos da gente, né, um retrocesso, né? Pois é, países vizinhos ao nosso com várias obras relevantes de desenvolvimento de infraestrutura, e o Brasil, que vinha numa crescente, de repente estagnou. Então é realmente a confiança que não existe mais, que precisamos sim recuperar para voltar à confiabilidade no setor e aos investimentos. Perdemos a confiança dos investidores estrangeiros, mas precisamos recuperar de todas as formas o nosso Brasil e principalmente o nosso Amazonas, para que as obras realmente oriundos de verbas federais, internacionais, sejam alocadas e sejam realizadas. O CREA acaba também se envolvendo aí em discussões importantes para o desenvolvimento da cidade, por exemplo. E aqui em Manaus a gente tem a questão da mobilidade urbana, que é um assunto que o CREA está bastante envolvido, que é uma carência muito grande hoje em Manaus. É preciso medidas urgentes para a gente trazer uma maior mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, a gente envolve todo o contexto, né, de carros, ônibus, ciclistas, pedestres, né, e a gente vê que isso ainda está tudo muito misturado e pouca coisa efetiva acontecendo. O nosso conselho, ele quer realmente fazer parte, pelo menos, da discussão dessa problemática. Ninguém quer apontar o dedo e dizer que alguém agiu de forma equivocada, mas nós precisamos levar a reflexão de quem está comandando o poder público, seja municipal ou estadual, de adotar um sistema de transporte público eficiente. E aí é bem notório que há tempos atrás nós discutíamos que nós tínhamos um sistema adotado pelo governo de estado de transporte público, que era o monotrilho, e o governo municipal adotou o chamado BRT. Porém, depois da Copa não se falou em mais nada, e nenhum sistema foi adotado para a cidade de Manaus. O transporte público, realmente, esse sistema continua com dificuldades. Está sendo proposto e está sendo colocado em prática o BRT, o BRS com a faixa azul, porém nós precisamos avançar e disciplinar esse sistema. Não dá para realmente tão simplesmente adotar uma faixa azul e adotar o sistema BRS sem as normativas necessárias ao seu funcionamento. Precisamos valorizar os ciclistas com as ciclovias, com as ciclofaixas, com as ciclorotas. Precisamos planejar a cidade para isso, não só a cidade de Manaus, mas nossos interiores, que utilizam bastante esse meio de transporte. Precisamos pensar também no pedestre, na segurança do pedestre, porque hoje nós adotamos as passarelas como meio de travessia nas vias, mas precisamos criar hábitos
na população de usá-las, de atravessar na faixa de pedestre. Então, tudo isso passa por uma disciplina não só de apontar o dedo ao governante, mas de uma reflexão pessoal de cada cidadão. E envolver todo mundo na discussão. Né? É verdade. Tá certo, Cláudia. A gente vai fazer um rápido intervalo e já então a gente retoma a entrevista de hoje aqui com o presidente do CREA Amazonas, Cláudio Guenca. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, Cláudio Guenca. Cláudio, no mês passado, recentemente, o governador do estado sancionou aí uma nova lei para o Corpo de Bombeiros que visa desburocratizar os procedimentos relacionados à liberação de projetos de engenharia, né? O que mudou na prática com essa nova lei? Ela já está vigorando? O que ocorre? Na Corporação Corpo de Bombeiro, durante as aprovações de projetos de combate a incêndio, do sistema de combate a incêndio, havia uma morosidade muito grande. E essa lei, com o intuito realmente de desburocratizar e entregar ao profissional da engenharia a responsabilidade, o governador teve plena sensibilidade de trabalhar junto conosco essa edição. Porém, sabemos que é uma responsabilidade compartilhada. O Corpo de Bombeiros continua com as suas atribuições e o profissional da engenharia, assumindo de fato a sua responsabilidade, fica com a elaboração desses projetos para que a burocracia não impere mais como estava antes. Porém, tudo isso, após essa lei ter sido sancionada, passa por uma regulamentação. E hoje eu posso lhe afirmar que as entidades constituídas, tanto empresariais quanto profissionais, estão sentados à mesa com a Corporação Corpo de Bombeiros, uma corporação que merece o nosso respeito, merece a nossa credibilidade, porque é uma instituição centenária e tem profissionais lá de grandes valores. Então precisamos sentar junto a eles para discutirmos a regulamentação que vai realmente dar o tom dessa lei na qual o governador Mello teve a coragem e a audácia realmente de quebrar várias barreiras ao longo de vários anos. Tá certo. Uma outra novidade recente foi uma mudança, né, feita pela BNT, né, que criou novas normas para obras realizadas em condomínio e que foi uma iniciativa que ocorreu até mesmo após uma tragédia lá no Rio de Janeiro, onde um prédio desabou e o motivo foi uma reforma que não deveria ter ocorrido da forma que ocorreu dentro de um apartamento, né? É importante ressaltar essas normas porque assim, o que diz essa norma, né? E se isso na prática aqui no Amazonas a gente pode dizer que está sendo cumprida, né? Porque é para garantir mais segurança. O fato é que se nós tivéssemos a consciência do administrador de condomínio, do próprio síndico, nós não precisaríamos ter uma norma editada pela BNT para regulamentar uma situação de segurança. O que ocorre? Várias obras são realizadas no âmbito dos condomínios sem o devido acompanhamento técnico. E nós sabemos que mexer numa estrutura pode ser que não aconteça nenhum colapso imediato. Porém, o problema pode vir daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos e acontecer uma grande tragédia. Às vezes, e muitas vezes, as obras são feitas mexendo, modificando as estruturas, feito por alguém que não tem conhecimento nenhum na área técnica. Antes era o síndico só que dava o aval para liberar aquela obra. E hoje nós sabemos que ele tem essa responsabilidade civil e criminal nas ações que percorrem dentro do condomínio. Então nós sabemos, nós temos um manual do síndico justamente para levar a conscientização a ele. E principalmente aos seus moradores, que antes mesmo de realizar qualquer obra precisam dessa permissão e precisam consultar um profissional habilitado a realizar determinado serviço. É aquela história de às vezes querer economizar, mas isso pode custar muito caro lá na frente, né? E a gente percebe que muita gente ainda tem essa mentalidade. É verdade, mas graças a Deus nós temos visto aí que grande parte da população, ao edificar, ao reformar, ao construir, tem procurado, o Conselho de Engenharia tem procurado profissionais competentes
para ficarem responsáveis. Porém, ainda é latente mesmo assim, ainda a gente percebe alguns acidentes, né? Alguns particulares que realmente ousam ainda em fazer obra de qualquer maneira. Recentemente até teve um acidente numa obra de expansão aqui de um hospital aqui da capital, onde um laudo ainda está sendo feito, mas tudo leva a crer que alguma coisa foi feita de errado ali em algum momento, né? Porque uma obra, 3 andares não desaba assim do nada. Com certeza. Nós estivemos recentemente visitando esse hospital, conversando com o seu administrador, para levar até ele a conscientização de ter realmente um responsável técnico para acompanhar a sua execução. Nós sabemos que foi contratada uma empresa registrada no nosso conselho, um profissional legalmente habilitado, porém, nós precisamos identificar as causas desse acidente. E aí são várias as hipóteses e nós só saberemos disso após a conclusão do laudo contratado pelo hospital e com certeza do laudo contratado pela empresa, a qual nós já solicitamos oficialmente as duas partes. Nesse caso o hospital fez o procedimento certo ao contratar uma empresa. Resta saber se a empresa tomou as medidas profissionais que deveriam ter sido tomadas, né? Aí nós imaginamos, nós temos a questão da concepção do projeto, da execução, verificação do material empregado, enfim, tem várias hipóteses em torno desse acidente, porém, graças a Deus, não houveram vítimas, mas nós precisamos identificar o que ocorreu, até para levar como um caso de exemplo a outros, as outras entidades e a outros lugares, mostrando que realmente devemos construir dentro de um regramento, dentro de um projeto bem especificado. E Cláudio, essa recomendação vale para qualquer construção, né? Até para a construção de uma casa, de um piso só, as pessoas precisam ter essa consciência da segurança numa construção. Né? Principalmente nós temos que saber que a habitabilidade de uma edificação passa por uma construção correta, até porque nós empregamos nosso suado dinheiro num bem imóvel na qual nós vamos morar com a nossa família. Então, nada melhor do que nós construirmos dentro das regras da engenharia para nós darmos segurança à nossa família. E é o dinheiro que foi empregado com tanto suor no nosso trabalho. Com certeza. Cláudio, esse ano o CREA aqui do Amazonas está completando, completou até recentemente 41 anos. Como é que você avalia os avanços, do Conselho nesse período e quais os principais desafios aí para frente? Nós sabemos que ao longo desses anos, desde a sua fundação, o Conselho realmente foi presidido por profissionais coerentes, sérios, e quando nós assumimos o desafio no ano que completamos 41 anos, nós resolvemos comemorar de uma maneira diferente. Até porque a condição econômica do país não nos permite fazer uma grande festa. Então, nós resolvemos emplacar várias palestras técnicas durante 4 meses para comemorarmos junto aos estudantes de engenharia, junto aos profissionais de informações técnicas. Porém, o Conselho vem trabalhando desde março desse ano com um novo sistema. É o sistema chamado CITAC, na qual é uma plataforma de interlocução via internet que facilita a comunicação entre CREA e os seus profissionais. Então, dessa maneira também nós lançamos uma revista com uma cara nova, buscando valorizar os profissionais da nossa região, com seus conhecimentos técnicos, com seus trabalhos já aqui desenvolvidos, e queremos valorizar cada vez mais aquele profissional que realmente dá o seu suor, que representa com dignidade a nossa região. Para você ter um conhecimento, na última semana da engenharia, realizada agora recentemente, 2 profissionais do Amazonas foram agraciados. Então, nenhum estado da federação teve 2 profissionais agraciados e nós tivemos o prazer de condecorar o professor Rogério, que é um engenheiro de pesca, doutor, pesquisador lá em Parintins, e no livro do mérito, o engenheiro civil, doutor Portela. Então, quem tanto contribuiu com a engenharia civil aqui no nosso estado. Então, é reconhecimento do Brasil aos profissionais que estão aqui no Amazonas, bacana. Que produzem e fazem a diferença certo, no nosso estado.
Cláudio Guenca, presidente do CREA Amazonas, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, pelos seus esclarecimentos e boa sorte aí na continuidade da sua gestão. Nós que agradecemos e ficamos lisonjeados aí com esse convite e nos colocamos sempre à disposição, tanto da Band Cidade quanto da população que tanto necessita do nosso auxílio. Tá certo. Rapidamente, a população que queira acessar informações do CREA na internet, é só acessar o site mesmo? O site do CREA, www.crea-am.org.br, ou nos procurar através do telefone 21 25 7100, que também nós prestaremos os esclarecimentos necessários. Tá certo, até para saber, né, dos engenheiros registrados, todo mundo que está legalizado certinho. Obrigada mais uma vez, uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado também. Boa noite para você aí de casa também. Um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.